Hoje não tem muito, ou não tem nada a ver meu tema com o funcional, né? Eu trago um tema aqui que é Seja Forte, mas não tem a ver com o funcional, não tem a ver com vá malhar, tome vitamina e aumente seus músculos e enfrente a luta, enfrente a guerra, brigue, derrube tudo, não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com algo que eu e você, às vezes, nos conflitos da vida e nas situações diversas da vida, tem vários momentos da nossa vida em que precisamos ser fortes. Muitos são os momentos que precisamos ser fortes. Já ouvimos frases do tipo: seja forte. Você precisa ser forte. Todos já ouviram frases desse tipo. Já ouvimos também frases do tipo: fulano foi muito fraco, né? Deveria ter resistido, deveria ter persistido, ou seja, né, aplicado a fortaleza, ter sido forte, não ter desistido de algo. E às vezes nós pensamos a respeito de nós mesmos. A gente analisamos algumas situações da nossa vida e faltou pulso, faltou firmeza, né, naquela decisão, né? Fui fraco, faltou resistência. Eu deveria ter sido mais firme com os meus filhos, eu deveria ter sido mais firme com a minha esposa, eu deveria ter sido mais firme com o meu discípulo, eu deveria ter sido mais forte, né, nos meus relacionamentos, nos meus negócios, na minha vida. E por não ter sido forte o suficiente, ou não ter sido quase nada, algumas coisas ruins aconteceram. Algumas coisas deixaram de acontecer da forma como deveriam, e outras, né, aconteceram. Então, algumas decisões da nossa vida, elas de fato precisam que nós sejamos fortes, firmes, para decidirmos sobre muitas coisas na nossa vida ou sobre a vida no todo. Josué capítulo 1, eu quero fazer a leitura desse texto. Josué capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9, é uma palavra de Deus, né? É palavra do Senhor a Josué. Josué vai diante de uma grande missão, de muito compromisso, né, que requer muitas decisões a serem tomadas. Primeiro ele já vai substituir um grande líder. Moisés morre, Josué vai substituí-lo. E não é fácil substituir alguém que foi grande, né? Já a responsabilidade é muito grande. E a missão de Josué é a missão de, além de substituir Moisés, ele iria conduzir o exército, iria conduzir aquele povo, liderando, né, um povo a concluírem uma tarefa fundamental, que era levar o povo à terra prometida. E isso estava sobre a liderança de Josué. E para que isso acontecesse, conforme aconteceu, a Bíblia diz, a história vem assim completa, esclarecendo os passos, mostrando algumas dificuldades que Josué teve com isso, algumas derrotas no caminho com isso. E Deus, antes mesmo de que ele vá fazer algo, a palavra de Deus para ele é essa que a gente vai ler no texto, que diz assim, ó: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, todo o oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei.
Aí agora começa. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus está instruindo a Josué, está orientando, está motivando o coração dele na tarefa que confiou sobre a mão dele, com essa palavra: seja forte e seja muito corajoso. Mas não está dizendo que ele está imune aos desafios da vida. Assim como eu e como você, nós não estamos imunes aos desafios da vida. Ser forte não significa sair quebrando tudo, não significa de alguma forma que não vai passar por dificuldades. Inclusive, eu demonstro a minha fortaleza quando vem as dificuldades. Eu demonstro o meu posicionamento de firmeza e de fortaleza quando vem situações, que Deus está falando para ele aqui, ó, não se apavore. Por quê? Porque vão ter situações que ele iria ficar apavorado. Não desanime. Por quê? Porque na circunstância, na vida, teriam situações que ele iriam desanimar. Então, para que ele vá contra essas forças, essas coisas naturais que acontecem no dia a dia, na minha vida, na sua vida, em diversas circunstâncias, ele começa dizendo: seja forte, seja muito corajoso. Mas dá umas promessas aqui, várias para ele, várias promessas de possuir a terra, de fazer o povo prosperar, né? Só que vem com alguns princípios para que isso se conclua, porque ele termina aqui no verso dizendo, né? Então, você será bem-sucedido. Só que em algum lugar por aí, alguém já viu isso, inclusive hoje, né, as pessoas brincam muito no Instagram, né? A pessoa encosta assim num carro e coloca os pés lá e diz: é meu, eu tomei posse disso aqui. Né? Porque pega aqui mais ou menos daqui, que só onde você colocar a planta dos seus pés, será seu. Então, tem muita gente que vai nesse empurrão aí e está colocando os pés no carro dos outros, na casa dos outros, e dizendo: é meu, eu tomo posse. Mas ele esquece dessa listinha de princípios, de obedecer a palavra, de meditar na palavra, de acreditar na palavra, de ser fiel ao Senhor. Então, existe um conjunto de coisas aqui na vida de Josué. E Josué precisou ser forte. Então, nessa noite, eu quero falar desse tema: seja forte. Porque a vida, ela tem conflitos para mim e para você, tirando, inclusive, coisas da minha vida. Aí, alguns dias atrás, eu cheguei para o Niles e falei de uma situação que era muito difícil, né? E ele, como quem conhece já sabe, ele falou para mim de fácil é miojo, né? Aí piorou para mim, porque eu não gosto de miojo. Aí, qual é a minha alternativa? Se miojo é fácil, eu não gosto de miojo, eu tenho de encarar, eu tenho que ser forte, eu tenho de ir à luta, eu tenho de me posicionar. Então, foi muito bom ele falar que miojo é fácil, porque eu não gosto de miojo. Então, a gente gosta das coisas, né, que é coisa difícil, a gente quer lutar, a situação está difícil, está quase que impossível, mas aí a gente precisa, de fato, ser forte, para guerrear contra as coisas contrárias à nossa vida. Os líderes desta comunidade, né, eu com eles também, nós temos sido ensinados sobre virtudes e liderança, né? Esta semana aprendemos sobre fortaleza, e algumas frases eu tirei do texto aqui, para a gente entender um pouco sobre fortalezas. Eu extraí na íntegra do texto aqui. A fortaleza é o sacrifício de si mesmo pela realização de objetivos justos e prudentes. Se os meus valores estão distorcidos, não serei forte, embora seja duro como um calhau, como uma pedra de rocha. E se meu sacrifício, apenas pela beleza do gesto, a isso
Não se pode chamar de fortaleza, mas simplesmente de estoicismo. Ao ouvir a palavra fortaleza, é possível que pensemos em algum caso de valentia fora do comum. É muito forte, né? É um Sansão, um homem muito forte, né? Um homem com muito poder, é um He-Man, né? É um super-homem. É possível que a gente encare dessa forma, né? Na realidade, o que constitui a essência de fortaleza é a resistência. A capacidade de suportar revela a fortaleza mais secreta e mais profunda do homem. Então, ser forte é aquele que resiste, aquele que persiste, aquele que tem um propósito, aquele que tem um objetivo, aquele que vai até o fim. Isso não quer dizer que ele está imune ou isento de acontecer situações que queiram levar ele, inclusive, a desistir, eu e você a desistir de algumas coisas, mas é necessário ser forte. E eu vou enfatizar hoje 3 exemplos dessa mesma fortaleza de Josué. O rei Davi, todo mundo conhece o rei Davi, todo mundo conhece a história de Davi, tem histórias que têm muito mais destaque, as crianças sabem, brincam, fazem peças e falam a respeito de Davi, é a história de coragem de Davi, o valente Davi, que enfrenta Golias, o gigante, um homem muito forte, um homem muito poderoso, e Davi vai enfrentar esse homem. Isso é um ato de coragem, é um ato de fé, e Davi se demonstra ali como um homem, né, que essa fortaleza, inclusive, não está no aspecto físico de Davi, porque o Golias tinha 3 metros de altura, e o Davi poderia ter 1,65 m, por aí, então não está no seu aspecto físico. Inclusive Saul, quando olha para Davi, diz: meu filho, você não dá nem para o gasto. Só que aqui eu quero tirar daqui dessas coisas, do exemplo da vida de Davi, como o valente Davi, que ele vai até Golias, e ele com as pedras ali, coloca umas pedrinhas pequenas, e Golias vai até ele cheio de armadura, cheio de coisa, e ele pega as suas pedrinhas ali, e quando Golias vem contra ele, ele fala: tu vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. E Davi vem brincando, o Golias vem tirando onda da cara dele, né? Golias vem dizendo assim: se eu der um tapa com o dedo, vai matar ele, e por aí vai. Só que Davi acerta na testa de Golias, de maneira tal que Golias vai ao chão e morre. Isso está em 1 Samuel, no capítulo 17, morre, e Davi é vitorioso. Davi ali agora é uma festa grande ali no meio do povo. Davi ali conquista mais e mais o coração do rei, e Davi, o povo fica louco com Davi, o povo ama Davi, com essa história de coragem de Davi. Só que Davi teve uma fraqueza, ou muitas outras, eu vou destacar apenas uma. Certo dia diz que Davi está no seu palácio real, também está no 2º livro de Samuel, e lá diz que Davi manda os seus soldados para a guerra. E quando ele manda os seus soldados para a guerra, ele fica em casa, descansando, olhando para lá e para cá, e do seu jardim, Davi, os seus olhos vê Batseba, casada, esposa de Urias. E Davi fica encantado que ela está tomando banho, né? Já se podemos imaginar como alguém toma banho. E aí o que é que acontece? Davi se encanta, e Davi tem uma fraqueza. Davi chama Batseba, né? Tem relações com ela. Batseba engravida do rei. Davi agora se apega a ela e quer de qualquer forma dar continuidade a essa história, e Davi vai lá e arma para que o marido da mulher, que era o seu amigo, fosse assassinado, colocou ele em uma emboscada na frente de uma batalha. A notícia vem, e Davi vai lá e traz essa mulher, né, para a casa dele, para morar com ele, e é uma história que aparentemente Davi parece que perdeu o juízo. Um homem de Deus, um homem visto como um homem valente, como um homem corajoso, como um homem, talvez um homem forte, tem as suas fraquezas. Fraquejou com uma coisa que poderia ter resistido, né? Davi foi fraco com algo que ele poderia muito, assim como José. José foi um homem muito mais forte do que Davi, porque, queridos, você, principalmente o homem,
Às vezes as pessoas dizem, eu sou muito forte, eu me controlo. Eu tenho poder sobre a minha vida, eu faço o que eu quero. Ai, ai. Então, esse controle, mas geralmente esse faço o que eu quero é para fazer coisas que Deus diz para não fazer. E por que as pessoas não deixam de fazer algumas coisas? Porque elas não têm coragem de deixar, mas se dizem forte mesmo fazendo. José, quando a mulher vai até ele e arranca o vestido e a roupa para ter relações com ele, ele sai correndo e ele tem um propósito de vida, de servir a Deus, ele conhece a Deus, e ele é capaz de resistir àquela tentação que lhe foi ali lançada, ao ponto de se submeter e viver preso por causa de uma calúnia e de uma mentira, mas rejeitar o pecado. Foi muito forte, teve a situação, estava na mão, ninguém ia ficar sabendo, a gente se engana com isso. Porque primeira coisa, existe um olho que está sobre toda a terra, é o olho de Deus, e nada ficará encoberto debaixo dos olhos de Deus. Então, aí Davi vai e faz essa história toda aqui, só que Davi chega a um ponto, querido, que aqui é um momento de fortaleza de Davi. É um momento, no Salmo 51, Davi se apresenta ali, agora é o momento de fortaleza de Davi. Eu gostaria de fazer a leitura, Salmo 51, a partir do versículo 7. Pronto. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Sabe por que eu digo que isso é uma fortaleza? É reconhecer os seus erros, se apresentar diante de Deus pedindo misericórdia, reconhecer que naquele momento está sem condições de seguir a sua caminhada, reconhecer que precisa ser perdoado, precisa ser lavado, precisa ser limpo. Isso é uma atitude de fortaleza de Davi. Davi se demonstra forte ali agora, Davi vai à busca, Davi vai à luta, e Davi se fortalece no Senhor. Teve uma ocasião que Davi estava com seus homens e houve ali uma guerra, e nessa guerra o povo estava sendo levado preso, as crianças estavam sendo assassinadas, e o povo, quando sabe dessa situação, diz a Bíblia, segundo o livro de Samuel, que o povo que estavam ali, choraram tanto, até não tinham mais força para chorar, da situação, e começaram a culpar Davi e tudo, e o texto diz lá no segundo livro de Samuel, que é no capítulo 30, a gente não vai ler, mas o texto diz assim: e Davi buscou força no Senhor. Não era fácil, era uma circunstância difícil, não havia força humana capaz de tudo isso. Então Davi foi um homem que teve as suas fortalezas e as suas fraquezas, mas eu destaco a fortaleza de Davi em buscar força no Senhor. Eu destaco a fortaleza de Davi em se arrepender, em clamar a Deus, em reconhecer: o meu pecado está diante de ti, em abrir a boca e dizer: eu preciso de ti, eu preciso ser renovado, eu preciso ser restaurado. A Bíblia tem um outro personagem chamado Pedro, um homem que se demonstra como um homem valente também. Quando os soldados vão prender Jesus, Pedro tira a espada e, por um erro, é claro, porque ninguém que está com raiva, está irado com a espada na mão, quer cortar a orelha de outro, quer cortar a cabeça. E Pedro vai e acerta na orelha de um servo por nome Malco. Então, muito assim, revoltado para defender Jesus. Então, Pedro é tido como aquele homem impetuoso, corajoso, que vai à frente, que vai adiante. Só que Pedro, em uma conversa com Jesus, Jesus está falando da ressurreição, da morte dele, como seria, que seria morto, e Pedro está dizendo: não, Jesus, não é assim não, calma, e
Pedro chega diante de Jesus e fala que, Senhor, eu sou capaz de morrer pelo Senhor. Demonstra também um homem de muita coragem, de muita força. Eu não vou negar, se possível for, eu darei minha vida pelo Senhor. Não sei quanto tempo passou, mas com pouco tempo, e Jesus fala: Pedro, não sabe o que está falando. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Isso acontece, né? A fraqueza de Pedro que inclusive era forte, era valente, era guerreiro, mas a fortaleza, que é algo que vem de dentro, ali, no momento do conflito, no momento que Jesus foi preso, no momento que Pedro é questionado, Pedro diz: não conheço este homem, nunca o vi, e por 3 vezes ele faz isso. Só que Pedro também busca força em Deus. No terceiro momento que ele nega, diz que Pedro chora amargamente, quando lembrou das palavras do Senhor Jesus. Então Pedro também era um homem que foi forte no momento de reconhecer o seu pecado, para buscar a Deus. Mas também nós temos na Bíblia Jesus, queridos. Jesus entra na sinagoga para pregar a palavra, seu primeiro sermão, e ele foi logo levado ao cume do monte para ser jogado de lá, ou seja, o pessoal expulsaram Jesus de lá. Jesus sai com a missão na mão, ele é expulso. Nós temos estudado nas conexões que Jesus é odiado, é rejeitado, né? Ninguém aceita ele, que Jesus é perseguido, que querem matar Jesus. Pense aí quantos conflitos enfrenta Jesus, e se nós estivéssemos próximo dele, a gente estava falando: Pedro não estava dizendo isso, Pedro está dizendo isso não vai acontecer, mas nós estaríamos dizendo: seja forte, vá em frente, porque seja forte é uma palavra de ânimo, é uma palavra que você quer levantar alguém, você precisa ser forte. E de onde vem essa força? Porque muitos de nós às vezes ouvimos isso e dizemos: eu faço o que se eu não consigo? E eu faço o que o que está me faltando é força para conseguir, para almejar, para chegar em algo. No momento mais difícil da vida de Jesus, ele buscou o Pai. No momento mais difícil, que Jesus está ali já à beira de ser entregue, ele fala: Pai, afasta de mim esse cálice. No momento mais difícil de enfrentar a situação, Jesus, para continuar cumprindo o propósito, Jesus, ao contrário dos dois aqui, Jesus não fraquejou. Jesus foi à frente, Jesus foi à cruz, Jesus foi adiante, Jesus andou, Jesus foi cumprir o propósito de Deus, Jesus se entregou, e Jesus ali, a força de Deus estava sobre ele, e ele segue o propósito no momento mais difícil da vida. E nós podemos observar nos homens fortes que tiveram suas fraquezas. Eu e você temos nossas fraquezas. Sempre tem alguma situação que a gente já orou. Ainda hoje mesmo eu estava orando por uma situação e pedindo a Deus força. Senhor, eu preciso de força, preciso de uma força para resistir a algumas situações. E não foi pela primeira vez que eu ouvi de Deus a mesma coisa que ouviu Paulo: meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Segue em frente, eu sou com você, não preciso tirar nada. Às vezes você está aqui orando tantas vezes e não tem força, e quer que algo seja arrancado, e Deus está dizendo: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, entre fortes e fracos, só tem um que é o mais forte, é Jesus. Existe um poema que ele começa assim, o título é O Mais Forte. Dizem que o ferro é forte, mas o fogo derrete o ferro. Dizem que o fogo é forte, mas a água apaga o fogo. Dizem que a água é forte, mas o vento espalha a água. Dizem que o vento é forte, mas a montanha espalha o vento. Dizem que a montanha é forte, mas o homem derruba a montanha. Dizem que o homem é forte, mas a morte derruba o homem. Dizem que a morte é forte, mas Jesus venceu a morte. Ele é o mais forte. Tudo tem
tem algo que está mais forte, que vai mais além. Mas quando chega em Jesus, diz: para por aqui. Eu sou o mais forte, eu sou aquele que posso deter toda e qualquer força. A morte não pôde detê-lo, Jesus. A Bíblia diz que a morte não pôde detê-lo. As sepulturas não pôde segurá-lo. Jesus está vivo. Então você pode estar aqui nessa noite e sentir-se forte por fazer coisas que não agradam a Deus. Por julgar que você controla a sua vida, por tomar decisões com base na força do seu braço e do seu poder. Também você pode estar aqui sendo muito fraco, principalmente quando coloca coisas e pessoas na frente de Jesus. Quantas vezes eu e muitos que estão aqui não tivemos a coragem de entregar a vida para Jesus? Faltava força. Eu não tenho força para isso, até que eu quero. Faltava força, inclusive, às vezes, para você chegar na sua casa ou no ambiente da sua família e você falar: eu sou de Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus. Isso é uma fraqueza que as pessoas têm, de não assumirem diante de Deus, que é servo de Deus, e assumir diante do mundo, com as práticas com que está vivendo, com a forma mais fácil que não pertence a Deus. Falta de coragem para isso. Porque ainda alguns não decidiram por Jesus. Por que será? Porque tem uma fraqueza. E só tem um lugar onde eu e você possamos nos tornar fortes. Só tem um lugar. A Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A fraqueza que tem na minha vida e tem na sua vida, ele é resultado de, talvez em alguns casos, de muitos esforços feitos sem resultados. E aí alguém diz: eu já estou cansado. Isso para mim está pesado. Eu não encontro mais forças para prosseguir. Inclusive, em alguns casos, a pessoa está cansada, não está sobrecarregada, está pesada, porque a fé está sendo atingida. E você só encontra alívio para essas coisas em Jesus. Ele próprio diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, ou seja, todos vós que estão sem força, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, vinde a Jesus, porque só tem uma coisa que tira os pecados, e eu concluo aqui no Salmo 31, só tem uma coisa que tira a força da gente, é o pecado. Davi reconhece isso, Salmo 31, versículo 9 e versículo 10. É possível que você tenha perdido as forças por causa do pecado. É possível também que não tenha a ver com o pecado, mas tem a ver com um plano de Deus, para que você descanse apenas na graça de Deus. Os Salmos de número 31, versículo 9 e 10, olha o que Davi diz: misericórdia, Senhor, estou em desespero, a tristeza me consome, à vista o vigor e o apetite, minha vida é consumida pela angústia, e os meus anos pelo gemido, minha aflição esgota as minhas forças, e os meus ossos se enfraquecem. Não tinha mais força, mas foi resultado de quê? Foi resultado do pecado. Foi resultado das transgressões, foi resultado de transgredir a palavra de Deus. Ele fala: eu sou esquecido por eles, como se estivesse morto, tornei-me como um pote quebrado, arrasado, quebrado. Tudo isso por causa da iniquidade, por causa do pecado. Você precisa ser forte, você precisa se fortalecer no Senhor. Não se acomode na sua caminhada, mas se fortaleça no Senhor. Quando Deus fala a Josué, Ele fala: não precisa muita coisa, tão somente ser forte e muito corajoso. Essa é a lista. A partir daí, todas as coisas vão acontecer. Se posicione. Mas o mais importante de tudo isso, não são decisões de palavras de ânimo, não são decisões de palavras de afirmação. O que não pode, em momento nenhum, estar fora de decisões que nós precisamos tomar, de ser forte, de nos posicionar, é o que ele diz: assim como fui com Moisés, eu serei com você.
Por isso que nós falamos, seja forte no Senhor, porque ser forte é andar com Deus. Convido você a ficar de pé. Ser forte é andar com Deus. Só que para ser forte, andando com Deus, é uma decisão. É uma decisão minha, é uma decisão sua. Talvez você está aqui nessa noite e você tenha sido vencido pelo pecado. A libertação está em Jesus. Tem tido dificuldades com a família, a força vem de Deus. Sente-se fraco, fé desfalecendo, frio na fé. Você precisa vir para o mais forte, você precisa vir para Jesus. Você precisa render-se ao Senhor. Talvez você se ache muito forte, e você precisa se quebrantar nessa noite diante do Senhor. Você precisa dizer: Pai, eu preciso de Ti. Jesus, eu preciso do Senhor na minha vida. E se você entende que você precisa tomar decisões e fazer algumas coisas que você não tem conseguido, principalmente a decisão de entregar a vida para Jesus. Está muito claro para algumas pessoas, tanto aqui presente quanto pessoas que nos assistem. Está muito claro que é necessário um passo à frente, um passo de fé, um passo de coragem, um passo de liberdade, de libertação, um passo movido pela graça de Deus, que é quem capacita nos mover nessa direção. Um passo diante de tanta revelação de Deus para a sua vida, que Deus te ama, que Deus quer você, que Deus quer restaurar a sua vida. Talvez você ainda não seja tão forte o quanto você pensa que é. Alguém diz assim: não, é porque eu não sou esses crentes fracos, eu sou forte, eu frequento, mas eu sou forte, eu tenho a minha posição. Você precisa deixar hoje de sua posição para viver dentro da posição de Jesus. Você precisa deixar hoje de ter a sua opinião para viver dentro da liberdade da palavra de Deus. E eu convido você nessa noite a dar um passo de alguém que tem fortalezas, de alguém corajoso. Eu convido você, jovem, você, senhor, senhora, quem sabe você aqui, casal, eu convido você a vir se fortalecer no Senhor nessa noite. Você que tem decisões que estão abaladas, você que tem situações que de alguma forma você entende: não dá mais para mim, eu não consigo mais, eu não tenho forças para ir adiante com isso. Eu convido você a sair do seu lugar, eu convido você a apresentar diante de Deus aqui. Nós vamos estar aqui cantando, louvando ao Senhor. No momento que essa canção estiver tocando, após a canção nós estaremos orando pela sua vida. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque não tens de lutar contra a carne e o sangue. Fortalecei-vos no Senhor. É uma noite de você buscar fortalecimento em sua vida. Ao
fraqueza não permite enxergar a fortaleza que há dentro dela. Talvez você esteja aqui, são tantas as situações que você não enxerga a fortaleza que há dentro de você, superando situações insuperáveis. E você diz que você é fraco. Eu quero que você diga: eu sou forte no Senhor. Eu sou forte no Senhor. Pare de olhar para as dificuldades, para as adversidades, e olhe para tudo que Deus está construindo em seu coração, para a graça de Deus, para a força de Deus, para toda a força que vem de Deus sobre você, que faz com que você supere todos esses obstáculos. Que você possa dizer todos os dias, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Eu vou orar por você, eu vou interceder pela sua vida. Seja forte no Senhor. Senhor Jesus, buscamos força em Ti, Senhor. Estes aqui à frente, aqueles que não vieram por qualquer motivo, estes que nos assistem através do nosso canal de transmissão do YouTube. Eu estou orando por famílias agora, por pessoas que perderam as suas forças para viver, pessoas que não faz mais sentido acordar, sair, trabalhar. A gente não tem forças, pessoas que não têm forças para orar, para buscar a Tua presença. E nessa noite eu oro pela vida dessas pessoas, que haja um derramado, Senhor, um revestimento do alto, que o poder do alto penetre na vida dessas pessoas, que no poder do Teu amor pessoas sejam levantadas agora, sejam restauradas agora, pessoas sejam fortalecidas agora pelo Teu Espírito Santo, para superarem toda e qualquer adversidade, firmados no Senhor. Que a Tua presença seja notória, que a Tua presença, Senhor, seja visível em cada canto da cidade, em cada lugar que essas pessoas andarem e forem. Que essas pessoas fortes no Senhor, que essas pessoas possam dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Oramos, Senhor, assim como os presbíteros desse lugar colocaram as mãos sobre as cabeças, as mentes destas pessoas, na autoridade do nome de Jesus, nós neutralizamos toda e qualquer força contrária, a força do poder de Deus agindo nestas pessoas, nessas famílias, no seu corpo, na sua mente. Cura pelo poder do nome de Jesus, restauração, salvação e vida abundante, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém. Volte para o seu lugar louvando esta Deus.
Nós estamos lançando exatamente agora essa série de podcast, Religião Não é Vida com Jesus. Você vai pegar aquela série de Vida com Cristo, Cristianismo Autêntico Além da Religiosidade. E a gente vai falar um pouco sobre isso em 7 podcasts. E eu queria que você divulgasse, promovesse, passasse, principalmente porque você sabe, conhece pessoas que estão confundindo as coisas e nem vive religião, nem vive Jesus, fala mal de ambos, não vive nenhum dos dois, e a gente precisa mudar essa realidade com a palavra de Deus, amém? Que Deus abençoe sua vida, conceda uma semana cheia da palavra, cheia da vida de Deus.